Vem cá, um grupo de amigos ou parceiros contra uma só pessoa. Seja onde e como for, evidente que é uma situação de clara desvantagem para o perseguido e um tanto de covardia dos perseguidores. Assim é o bullying, palavra de origem inglesa que chegou por aqui para definir atos de intimidação e violência física ou psicológica, principalmente entre estudantes. As crianças ou jovens que cometem esses ataques demolidores precisam de tanta ajuda quanto as suas vítimas. Brigas e desentendimentos fazem parte da vida e da construção da personalidade dos jovens, fizeram de todas nós. Mas perseguições implacáveis, violência física, merecem atenção e combate permanente. Acho que o mais importante é as pessoas entenderem a seriedade desse assunto, porque ainda tem gente que acha, mas tudo bem, isso é uma brincadeira, não sei o quê. Bullying é uma coisa muito séria. E na nossa época, na minha época de infância, isso não era tratado com seriedade pelas escolas. A questão do bullying não é uma questão entre dois coleguinhas. A questão do bullying é uma questão entre quem ataca, quem está sendo atacado e toda essa plateia que está assistindo, que está sendo conivente, que não faz nada. É a escola que, na maioria das vezes, não toma uma atitude que deveria tomar. A Gabi então, falou por exemplo, na família também, a escola pública, na sua grande maioria, tem N problemas. Eu pensei nisso. E não nem tem consegue chegar nem até consegue aí. chegar nesse problema. Mas, gente, é muito comum hoje em dia a gente ouvir assim. Quer dizer, por exemplo, na minha época eu também era zoada e nem ninguém falava que era bullying. Época, que a proposta era essa da gente falar não da gente era, primeiro. É por isso que eu tô falando que o assunto não era sério. bullying. Não tinha um nome bullying, mas era tão sério quanto. Tem um limite muito tênue. Eu acho que hoje a gente tem mais consciência e se fala mais sobre o que é bullying. Que tipo de sofrimento isso traz? E o que é a zoação normal entre amigos? Eu tenho um amigo que até hoje eu chamo por um apelido engraçado e eu sinto que isso não causa sofrimento na pessoa. Eu acho que tem essa questão da empatia, né? E tem essa coisa da empatia, da sensibilidade, de você... de botar isso nas crianças, né? De entender até onde é uma brincadeira saudável e até onde começa a ser o sofrimento do outro que ela não está percebendo. Eu sempre pergunto pro Gabriel quando vem assim, às vezes começa a aparecer um apelidinho. Tá tudo começando nessa idade aí dos 9, ele vai fazer 10 anos. E eu falo, mas que apelido é esse, Gabriel? E tudo bem? Não, mas tudo bem, ele gosta, não tem problema. Eu falei, porque você sabe. Se tiver problema e se magoar uma pessoa, para na hora e pedir desculpa. É a diferença entre a brincadeira e o bullying que a gente está falando. É uma linha tênue, né? Porque muito tênue. Os dois têm que estar se divertindo, amor. Os dois, se estiver fazendo mal para um outro, e não também é mais sabe o que eu fiquei pensando? Assim, a gente falou um pouco... cada um se defende, assim, acho que todas nós passamos por isso de alguma forma e cada um reage de um jeito, porque cada pessoa tem uma estrutura para lidar com isso. Emocional, psicológica. A minha forma de reagir a esse tipo de bullying era ser irônica, sarcástica e meio que tirar uma onda. Mas era o meu jeito de me defender disso. Nem todo mundo tem essa estrutura, nem todo mundo tem essa oportunidade. Tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais retraído, que precisa realmente de mais apoio. E vão ser as maiores vítimas essas. Olha, Sim, aí a Pablo falou um lance que tem muita gente morrendo, se matando. Sim, e tem muita gente que também mata por isso. Sim. Tem pessoas que sofrem bullying e que se tornam... Eu tenho pena dos dois lados. Lógico, porque são todas vítimas, né, no final das contas. São todos vítimas. O que se transforma no... Acontece que um pode ser a vítima e o outro pode ser o criminoso. De ser uma vítima que causa vítimas. Mas né? o entorno dessa criança vai dizer muito de como essa criança vai estar funcionando. Então, assim, uma criança dentro de casa, que ela está lidando com a violência todo o tempo, ela vai agir de forma violenta. Entendeu? Então, assim, você chama seu filho para falar, meu filho, está acontecendo alguma coisa, é o diálogo. Você está criando um cidadão aí diferente daquele cidadão que tem a violência como exemplo dentro de casa. Nenhum desses dois personagens, nem a vítima, nem o bulimista, digamos assim. Mas é uma mudança de comportamento. Mas mesmo. se você for a plateia é muito importante. Mas se vocês pararem para pensar, eu acho que a gente está caminhando mais para esse lugar de entender o que é bullying, de falar sobre isso. Porque eu fiquei pensando, por exemplo, nessa nossa cultura, tradição, de trote em faculdade, por exemplo, que é uma forma de humilhação, de achacamento, na maioria das vezes. Acho que melhorou também. Isso já tem sido mais falado, já tem sido conversado. Sim, né? E essa coisa desse humor antigo, sabe? Dessa coisa do humor que é baseado na humilhação do outro. Desses humoristas que são endeusados por... eu acho que hoje a gente tem uma outra galera fazendo o outro, porque isso traz físicas, né? Isso traz uma visão de sociedade, né? Isso influencia as pessoas.
Né? Então, se a gente tem um outro tipo de humor Mas a partir do também, momento que a gente tendo tá um mais- contraponto não baseado na humilhação do outro, tipo assim, você pode ser engraçado sem humilhar as pessoas. Não. Olha, lugar comum de tudo que eu já li sobre bullying, especialmente para fazer esse programa de hoje, é que dentro de casa a gente tá muito atento. Existem pessoas, existem pais e mães que não têm esse tempo, mas é pouco tempo, não é muito não, é pouco tempo, onde você vai observar, primeiro, o seu comportamento, porque muitos dos meninas que praticam bullying são agressivos também dentro de casa ou estão sofrendo bullying dentro de casa. Também. Será que é isso que você quer para o seu filho? É um agressor na rua? É uma pessoa que replica o seu comportamento? E tem história de uma criança que fez bullying com o amiguinho dentro da van. Da E o escola. da escola, né? Da van da escola. E o pai para poder punir, mandou ele para a escola a pé, embaixo da chuva, correndo, filmou o menino E postou. debaixo da chuva e postou. Tipo, Pai, ridicularizou o viu como eu sou próprio pai? filho. Pai que Olha como eu sou incentiva a rigoroso. violência. Aí você entende de onde veio essa violência Olha como criança, eu olha educo como o bem pai meu age. filho. Absurdo. Né? Não, Pai e o que que vai incentiva a acontecer violência. depois disso com essa criança? Porque é um ciclo. A violência ela é um ciclo. Sem dúvida Total. nenhuma. Né? Ela Sem vai dúvida se nenhuma. construindo em cima dela mesma e vai se retroalimentando, assim. Eu sempre falo que o ser humano é realmente agressivo, é mal educado, parará. Mas por que a gente passa quase que 20 anos da nossa vida na escola? Pra isso. Né? Por que a gente tem filhos? Faz parte do ter filhos, e essa é a nossa maior missão, educar. Educar, Educar dá trabalho, tem que ter tempo. Dá um trabalho. Agora, gente, São muito mais não ter do que atenção. sim. Meu pai, uma vez que foi me deixar na escola, e ele presenciou uma cena de um menino falando, chegou a nega maluca. O meu pai me abraçou, me deu um beijo, falou, vai, meu amor, boa aula. Em nenhum momento ele, vai lá, você tem que ser violenta, responde, retruca, É, porque tem muito pai que bate. fala isso, Opa, sabe? e a Foi criança muito fica amor. no duplo sofrimento. O sofrimento de sofrer o bullying e o sofrimento de ter que Ter ser que reagir. violento, porque não é da natureza Senão você é um dele ser banana. violento, é um banana. É uma Especialmente coisa, com os meninos é. deve acontecer Nossa, isso, eu tô né? vendo Agora, no meio quem da não rua. sofre bullying, então? Eu tô pensando aqui. Porque, assim, se Todo uma a cada mundo, 3 né? pessoas... Não, assim, a gente Mas vive na existem sociedade... tipos diferentes de bullying. Eu acho que a mulher trans... Nunca sofri. Não, Nunca sofri. Porque assim, a gente vive numa sociedade de consumo que nos impõe padrões. Se você fora desse padrão, você sofre bullying, você é atacado. É isso. Se você não está dentro de um padrão, você é atacado. Pelo menos. É. Eu sempre fui muito Quem sofre a- bullying? É Quem quem não não tá no sofre. peso, é quem não tem o padrão de beleza. Sim. É quem não... É isso, entendeu? Então, assim... Mas eu acho que os bullies que atacam a sua essência, porque essas coisas todas, no final das contas, você pode até mudar, você pode engordar, emagrecer, botar cabelo, tirar cabelo. Mas quando o bullying ataca a sua essência, o fato de você ser um LGBTQ, Mas tá ou se fora você do padrão. ser negro, Tá fora mas desse isso é uma coisa padrão que você não que pode impõe. mudar. Isso É, é isso você. aí, amor, você é não pode diferente. mudar. Mas nem uma pessoa que é uma pessoa que é gorda do que não pode mudar. Já você não pode mudar, não consegue emagrecer? Não, mas aí é diferente. Entendeu? Você Você não pode pode até sofrer. tentar. Você não pode deixar de ser negro. Você não pode deixar de ser gay. Você não pode deixar de... Você pode até tentar, mas isso não é a sua essência, entende? É tipo... Pura gay. Sim, eu mas acho não- que é Eu acho que a gente está injustificável. lidando É. com um tipo de bullying que ataca a alma. Esse debate não precisa acabar agora. Comentando aqui embaixo, você também entra no papo. E curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe. Ele avisa quando o vídeo novo estiver no ar. Quer também? Se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.